E ao longo do tempo, a Argentina já não é mais um adversário para o Brasil. Isso é uma realidade. Ainda mais com o que está acontecendo hoje, o que é triste. E uma lição para nós, né? Mas era uma preocupação dos militares naquela época. A Argentina, ela era muito mais forte? Era. A Argentina já teve entre os 5, 6 maiores PIBs per capita do mundo. Já foi uma mega potência, muito rica. A geografia argentina, esse daqui é um case, por exemplo. A Argentina tem tudo perfeito, geopoliticamente falando, e deu tudo errado. O populismo consegue destruir. Zona temperada. Terra plana, rio navegável, grande estuário. A população relativamente pequena. Tudo endireitado aqui para eles. Putz. E não foi suficiente, né? O populismo consegue destruir a geografia. Exato. Do mesmo jeito que a gente conseguiu vencer o Cerrado e plantar e virar um grande produtor numa área que não dava nada, ou que não era propícia para essa agricultura gigantesca. Mas a parte de ferrovia atrasou a gente. A gente não conseguiu vencer as outras coisas. Esse é um case brasileiro onde nós vencemos a geografia com excelência. Mas no resto tudo a gente tá apanhando e continua apanhando. Mas tem outras coisas. E aí vamos para a energia, porque ela tem a ver com as vantagens ou obstáculos do momento do Brasil. A matriz energética brasileira, ela é muito renovável. A maior parte dela é renovável. A matriz de eletricidade, porque tem a matriz energética do todo, você vai contar carro. Matriz é energia, tudo de energia que o país produz, não eletricidade. De energia? Energia. O carro precisa de energia para andar, né? Sei lá, tudo. Sim. Sei lá, é diferente você falar matriz energética e matriz elétrica, da geração de eletricidade. A nossa matriz geradora de eletricidade, ela... é renovável. A maior parte dela, mais de 60%, é hidrelétrica. Então ela é super renovável. Além disso, a geração solar e eólica e biomassa não param de crescer. Porque a gente tem aqui essa parte toda que é propícia para energia solar. A eólica, eu não sei qual região. A eólica também é aqui e é muito maior do que a solar. A eólica está em torno de 8% e a solar quase chegando a 2%. Então, a nossa geração eólica está crescendo muito. O Brasil está indo muito bem. Estamos tocando vento. Pra você ter uma ideia, assim, a gente tem uma matriz 60 e poucos renovável e a média no mundo é 15. Nossa! A gente é muito superior nesse quesito. Então, essa é uma vantagem gigante que o Brasil tem. Qual a outra vantagem do Brasil? Nós somos um grande produtor de alimentos do mundo. Com maior potencial. A nossa capacidade agrícola, ela é fantástica. Nós temos tecnologia, nós profissionalizamos a nossa produção. O agronegócio brasileiro é um dos negócios assim, mais incríveis que o Brasil já produziu. E representa 30% do PIB, quase 30%, 40% de todas as nossas exportações. E o mundo está passando por um problema de alimentos. Exato. E vai passar cada vez mais. A guerra da Ucrânia tem tudo a ver com isso. E essa é uma vantagem que o Brasil tem. Então, o Brasil tem energia limpa, essa é uma vantagem do Brasil. Nós temos agricultura em abundância, muito bem feita. Pecuária, né? Agronegócio no geral. Nós temos um tema, um assunto que é uma grande vantagem, pode ser uma grande vantagem, mas também pode ser um problema, que é o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente é um assunto que ele chama a atenção do mundo, é uma preocupação do mundo inteiro, é um assunto muito sério e precisa ser levado a sério. E se o Brasil não prestar atenção nisso, isso vai ser usado como algo ruim para nós. E pode vir a gente ser sobretaxado, ter multas... Olha, existem todos os tipos de coisa, desde a discussão o mais extremo, que as pessoas ficam falando, nós vamos perder a Amazônia, a soberania da Amazônia. Existem vários líderes do mundo que já mencionaram e falaram que o Brasil tem que aceitar uma soberania parcial, uma soberania relativa sobre a Amazônia. E essa é uma preocupação. A história nos últimos décadas dos militares, das Forças Armadas, foi se preocupar em não perder esse território, que é gigantesco. Um pouco mais da metade do Brasil.
A Amazônia é legal mais ainda. E então você não perde um território desse tamanho. O Brasil não seria a mesma coisa sem isso. Primeiro porque ele não acessaria a maioria dos países, não faria mais fronteira com a maioria dos países na América do Sul. Exato. Todos os países quase que a gente faz fronteira, né? Todos, a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, é tudo via Amazônia. Então sobraria Paraguai, Uruguai e Argentina. Só 3. Então, isso daqui é uma ponte de conexão e projeção de poder, comércio, relação, influência do Brasil. Perder isso daqui Impensável. é impensável. Então, qual é a maior ameaça? As pessoas falam, a ameaça mais extrema seria isso. Eu não acho que essa é uma ameaça. Escrevi um artigo em 2008 que chama Hierarquia das Prioridades da Amazônia. Um artigo grande, e eu falo que a ameaça brasileira não é vir tropas ou gente ocupar isso daqui. É que o debate sobre desenvolvimento sustentável e preservação, ele seja pautado e guiado por interesses de outros e não do Brasil. O que é ser pautado e guiado? Uma organização ambiental, ela tem interesses dela, né? E são legítimos. E podem ser os interesses melhores do mundo. Mas o Brasil, quem vai se preocupar, quem pode se preocupar com os interesses do Brasil é somente o Estado brasileiro. São os brasileiros. Então, o Brasil precisa entender e incorporar nessa lógica do cuidado e da segurança da Amazônia a questão da proteção ambiental. Porque senão nós corremos um risco de despertar desculpas e a ira e sei lá, e movimentos dos outros países usando até essa questão, às vezes porque realmente eles estão preocupados e às vezes por bode expiatório, claro, ou por desculpa. Existe um debate, por exemplo, na Europa que é assim: devemos abrir os nossos mercados para os produtos agrícolas brasileiros? E aí tem países ou tem argumentos que falam não, porque o Brasil não está cuidando do seu meio ambiente direito. Mas existem outros que falam assim, não, o Brasil não está cuidando do seu meio ambiente direito. Mas não é por isso. Na verdade, ele não está querendo abrir porque ele não quer concorrer com o produto brasileiro, com o agronegócio brasileiro. Mas nós não podemos dar para os outros países munição. Isso. Então a gente tem que estar cuidando disso com muita atenção. E essa é uma área hoje de extrema preocupação no mundo, com a ascensão desses critérios ambientais, sociais e de governança, ESG, empresas para estarem listadas em bolsa, para levantar dinheiro, precisam ter as suas cautelas e preocupações ambientais, sociais e de governança em ordem. Você tem um olhar muito mais sério para a questão ambiental. E eu não vejo isso como um problema para o Brasil, mas como uma oportunidade. Mas a gente tem que abraçar. A gente tem na mão isso, o maior ativo, talvez, que o mundo vai precisar. Para barganhar coisas, isso, né? e para usar isso bem, né? Então, o Brasil tem que ser o líder ambiental do mundo. Ponto. O que é o líder ambiental? Não é o líder em preservação somente. É um líder em qual é a tecnologia, qual é o produto, qual é o recurso do futuro ambiental que não fere, não destrói o ambiente. É a biodiversidade, são as plantas medicinais, são os remédios que vão sair da Amazônia, é a tecnologia que está colocada dentro da floresta. Mas como é que a gente vai explorar isso? Você precisa botar um MIT aqui dentro, entendeu? Você precisa convocar os maiores centros de pesquisa e excelência do mundo, se juntar com os brasileiros e falar assim: iremos construir uma cidade de pesquisa e do pensamento no meio disso daqui. Putz. E daqui vai sair as maiores patentes do mundo de tudo, todas brasileiras. Você tem que chamar todo mundo. Você chama uma cooperação mundial, quem não vai querer? Como tem brasileiro, entendeu? Chama e vira e fala assim: não, é nosso, mas eu quero vocês aqui dentro comigo, vem ser meu sócio. Exato. Vem ser meu sócio, tá aqui, você vai ter participação com isso. Vamos criar o maior centro de ensino e de pesquisa e de conhecimento
da Amazônia, do mundo ambiental, já pensado. Só a gente pode fazer isso. Só a gente tem essa riqueza de biodiversidade, de animais, de plantas. Como a África está fazendo em alguns países com os animais, né? Com o safari que tinha e você vai nesses parques de preservação. Só que é diferente lá porque... Porque é uma coisa de turismo, né? Eu tô falando da indústria do futuro, eu tô falando de tecnologia. E assim, o que a gente... É uma vantagem competitiva. Tá aí, é nosso, entendeu? Tá aqui. A gente precisa exercer essa vantagem competitiva de uma forma inteligente, condizente com a política do mundo. E a política do mundo caminha para esse lado. E não para uma tentativa de confrontar, de querer contrariar essa tendência. A gente não vai quebrar essa percepção de que o meio ambiente é relevante, é importante e ele tem um efeito gigante na gente. E, aliás, aqueles que não acham isso e não gostam, e gostaram até agora do que ouviram, não entenderam sobre o que é geopolítica. A geopolítica é exatamente sobre isso, sobre a força do meio ambiente na gente. Então é claro que tem uma relação e uma conexão. E a gente precisa usar isso melhor. A gente precisa entender esse papel. A gente tem alguns modelos de que isso estão dando certo. Ah, é? Um deles, hidrogênio verde. Hidrogênio é um tipo de combustível que pode ser usado. Você tem um hidrogênio marrom, que é produzido com carvão, e você tem um hidrogênio cinza, que é produzido com gás natural. 95% de todo o hidrogênio usado no mundo vem do gás natural. E agora se descobriu um hidrogênio verde, que ele é produzido com bases de energia verde, ou eólica ou solar. E o que é o hidrogênio? O hidrogênio ele tem abundância no mundo, só que ele vem junto com outro elemento. Então você precisa separar ele. Ele vem na água. A água tem hidrogênio, H2O. Então você separa as moléculas e extrai o hidrogênio. Esse processo de separação, eletrólise, você tira as moléculas e você fica com o hidrogênio. Isso pode ser feito usando energia de gás ou de carvão ou eólica. O Brasil tem uma posição, uma vantagem natural aqui no nosso Nordeste de simplesmente tem muito sol, tem muito vento, tem muita água, doce e salgada. E com isso, então, a gente pode se tornar o maior produtor do mundo de hidrogênio verde. E o hidrogênio verde pode substituir o hidrogênio convencional. E para que é usado o hidrogênio? Fábricas, para produção de fertilizantes, então amônia, para você usar... Não é bom para você usar numa bateria de um carro, mas, por exemplo, um ônibus, não dá para ter um ônibus com uma bateria, você vai precisar de muitas baterias. Um caminhão, um ônibus, um trem, um avião, um navio, mas tudo isso pode usar hidrogênio. Porque aí você cria células de hidrogênio que não são boas para uma bateria pequena, mas são boas para esses meios de transportes maiores. Até aviões estão se falando em usar com hidrogênio. Mas se o hidrogênio é sujo, tá bom. Então vamos usar petróleo, a gasolina, a querosene, meio que dá na mesma. Mas se a gente tem um hidrogênio que ele é limpo e verde, aí essa é a revolução do combustível no mundo. Essa é a verdadeira revolução de energia no mundo. E qual é o país que está posicionado na melhor localização, pura geopolítica, próximo dos grandes mercados do mundo consumidores disso? O primeiro deles é a Europa, porque está com um problema com a Ucrânia. Exato. E precisa substituir o gás natural, precisa substituir toda a sua dependência e não quer voltar para a energia nuclear, porque tem medo. O hidrogênio verde cai como uma luva. Aliás, a Alemanha está desesperada por isso e está de olho no Brasil, e eles são os grandes produtores das máquinas que separam grandes máquinas para isso, que não foram usadas até então para isso. O Brasil vai construir na Bahia, a empresa, uma das maiores empresas do setor no Brasil, de petroquímica, a Unigel, está construindo a maior fábrica de hidrogênio verde do mundo. Porra. Do mundo. E por que o Brasil está numa posição para ser o líder dessa energia? Porque nós temos um mercado gigante.
Você vai lá e vai construir uma fábrica de hidrogênio verde no Equador. Ok, mas aí você vai ter que vender. Toda a produção vai ter que ser vendida. Mas aí tem o custo de transporte. Aí começa a ficar complicado. O Brasil tem uma frota de caminhões imensa. Nós temos uma frota de automóveis gigantesca. E a gente tem um modelo de usar um combustível alternativo já, que é o etanol, que é a nossa história de mega sucesso. Não é só o sucesso de criar o combustível, mas é criar, colocar no posto, fazer a tecnologia do carro funcionar com os dois, ser flex. Tudo isso é um projeto brasileiro que faz a nossa frota ser mais limpa, mas ela pode ser muito mais limpa. Se a gente não tivesse tanta rodovia e a nossa frota de transporte fosse tão focada em carros, né? Se usássemos mais trem ou a hidrovia, a gente poluiria muito menos, por exemplo. Então o hidrogênio verde pode mudar tudo isso e pode solucionar. Até mesmo outra área, e essa é uma área que, por exemplo, sei lá, o Bolsonaro adora falar disso daí, né? Que é o nióbio. E o grafeno. O nióbio, vamos explicar o nióbio para as pessoas que ninguém sabe a história. Desde do Enéas, né? Ele já falava. Falam disso. Então, o Brasil ele produz 80% do nióbio do mundo. Mas por quê? Não é porque não existe nióbio em outros lugares. Você tem mais de 300 minas de nióbio a serem exploradas e você só tem 4 produtores. O que o Brasil tem que ninguém tem? Tecnologia. Ah, é? Simplesmente o Brasil foi um almirante americano que veio para o Brasil, comprou os direitos da exploração do nióbio em Minas Gerais e ele chegou pro fundador do Unibanco, o Moreira Salles. Falou pra ele, eu tenho esse negócio aqui, isso daqui é o futuro, isso daqui é uma liga de metal que você mistura com aço e faz ele ficar mega flexível, resistente, é maravilhoso, é incrível, eu preciso de dinheiro para explorar isso daqui. Ele acreditou e entrou e começou a empresa, a exploração do nióbio. Eles passaram décadas só pesquisando em como refinar esse material e misturar ele com o aço. E hoje, a tecnologia que o Brasil tem, ninguém conhece, ninguém sabe como fazer. O nióbio está presente em vários lugares do mundo. A diferença do nosso sucesso com o nióbio não é porque a gente tem mais mina de nióbio. É porque a gente sabe trabalhar ele. A gente sabe fazer ele de um jeito. 70% dessa maior empresa CBAMM, acho. É uma coisa assim. Ou CBMM. Que é da família dos fundadores do Itaú, que aliás dá mais lucro do que o Itaú. Ah, é? Porque é um negócio incrível. É pura tecnologia. E é isso que o Brasil precisa. Mas isso é capital humano, isso é capital intelectual. Isso é investir nas ideias que movem o uso desses recursos. E hoje, eles contam, né? O presidente da empresa conta, outro dia eu estava lendo um artigo que ele fala assim, eu passei 20 anos... A gente passou 20 anos tentando vender o nióbio para os chineses, 2 décadas, para convencer eles que o negócio funcionava. Falou, vender isso daqui foi muito difícil. Hoje a gente dominou o mercado e somos gigantescos, mas foi um processo doloroso. 70% é da família do Itaú e 30% foi vendido. 15% para mineradoras japonesas e 15% para chinesas. E os sócios chineses e japoneses querem ter acesso à fórmula. Nunca tiveram. Trancado a 7 chaves. Não podem saber. Isso é tecnologia, entendeu? É isso que não tem no Brasil. A gente tem alguns casos de excelência. Hidrogênio verde, o etanol, o agronegócio, o nióbio. A gente precisa de mais disso. E a gente precisa trazer a questão ambiental da floresta, da riqueza da floresta, não da extração pura dela. Não você pegar os produtos dali e vender ele bruto. Mas você usar aqueles produtos que já são da floresta. E tem vários, mais de 900 produtos que saem da floresta, 65 deles, 64 deles são produtos de floresta. Que se forem bem trabalhados, você cria um novo produto, você cria utilidades para eles que as pessoas nem sabem. E isso precisa ser feito, isso precisa de pesquisa, isso precisa de organização. E essa economia que nós temos que começar a olhar, se a gente quiser
ganhar essa vantagem que está aqui parada e que pode virar um problema, porque hoje tem gente não querendo fazer negócio com o Brasil por causa da questão ambiental, hoje você tem investimento que é travado por causa da questão ambiental. Então, isso não é uma discussão ideológica. Não, de maneira entendeu? nenhuma. Isso não pode ser uma discussão ideológica. Isso tem que ser tratado com inteligência. E para ser tratado com inteligência, as pessoas precisam de pessoas que não sejam ideológicas. E esse é um dos grandes problemas hoje no Brasil. A gente está dividido, polarizado e completamente, ideológico e cego. Cada um só defende a sua coisa loucamente e não tem uma conversa racional sobre o que é. Que nem a conversa da geopolítica. O meio ambiente não afeta em nada a sua vida? Claro que afeta. O meio ambiente afeta em tudo a sua vida? Claro que não. É isso. A geopolítica não é determinista e ela não é puramente possibilista. Tem coisas que a gente ainda não consegue.